Fala galerinha bonita do Matiquim, meu nome é Marlon Henrique e eu vou dar para vocês o curso de Geometria, né? Tô aí com uma das frentes de matemática. Bom, por falar em geometria, o que seria geometria? O que a geometria estuda, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente indaga, né, quando tromba com qualquer conceito novo, né? Pode ser que o conceito de geometria, a primeira coisa que passe pela sua cabeça seja figuras, né? A geometria estuda figuras, mas que tipo de figura, né? Agora, mais especificamente, o curso que eu vou dar para vocês é de geometria plana, né? Então, o que a geometria plana estuda, né? Então, se a gente tem a noção intuitiva de que a geometria estuda figuras, então a geometria plana só pode estudar figuras planas. Mas primeiro, o que é uma figura, né? Então eu deixei para gente uma definiçãozinha bem simples de figura. Figura é um conjunto de pontos. Qualquer conjunto de pontos eu chamo de figura. Uma figura plana é uma figura que possui todos os seus pontos num só plano, tá? Então uma figura plana tem figuras num plano. Estamos falando aí de um quadrado, de um retângulo e coisas desse tipo, tá? E qualquer desenho que você faça é uma figura, tá? A geometria plana estuda as figuras planas, que é o que a gente disse. Só que não está muito claro para a gente ainda algumas coisas. Vamos assumir que a gente não saiba nada de geometria. Então, o que é um ponto? O que é um plano? É, e o que significa dizer que as figuras planas estão num plano? Enfim, isso a gente vai começar a discutir na aula de hoje com as noções introdutórias do assunto, tá? Mas que tipo de figura plana a gente vai estudar, né? A gente vai estudar retas, ângulos, triângulos, polígonos e circunferência, tá? Lembrando que o triângulo é um polígono, mas eu deixei separado porque a gente dá uma atenção maior ao triângulo. Lembrando que cada tópicozinho daí são os tópicos maiores, mais abrangentes. Dentro de cada coisinha aí vão ter vários subtópicos que a gente vai trabalhar ao redor do curso, tá? Então, mas basicamente a geometria plana vai varrer esses conteúdos aí. Então, vamos começar a falar de geometria plana. Vamos começar a falar das definições iniciais, que são os nossos pontapés iniciais para entender essa tal de geometria. Bom, a primeira coisinha que a gente precisa entender é o que são axiomas e postulados. Axiomas e postulados são afirmações que são aceitas sem demonstração. Ou seja, eu não preciso provar nada. Você tem uma noção intuitiva do que é essa coisa e isso vale, tá? Teorema já é diferente. Teoremas são conclusões que podem ser tiradas de axiomas e postulados e só são aceitos através de uma demonstração lógica. Então, sempre que você ouvir falar de demonstração, você está falando de teoremas, entendeu? Então, essas são as principais noções iniciais, tá? E com isso a gente vai começar a falar agora de axiomas e postulados principais, ok? Então temos aí alguns axiomas. Primeiro, o axioma de um ponto. O que é um ponto? Não se define ponto na geometria, certo? A noção intuitiva que você tem de ponto, que é essa aqui, né, é a que vale, tá? Então a gente vai ter que pensar em ponto da forma que nós estamos acostumados e pensar em formas de representar esses pontos, né? Então, as formas que nós costumamos representar pontos na geometria é dessa forma. Pontos são representados por letras maiúsculas, beleza? Letras do alfabeto comum nosso, maiúsculas, ok? Retas também, não tem uma definição para retas. Nós assumimos a noção intuitiva de reta também. Então, temos aí uma retinha, aquilo que está na nossa intuição, na nossa cabeça, pronto, serve para a matemática, né? Pelo menos nesse pontapé inicial, ok? Então, reta é aquilo que nós temos na cabeça, desenho de reta, que é esse aí que eu coloquei, né? Então, a gente tem que pensar na forma de representar esse elemento, né? Essa figura geométrica, né? E retas a gente
indica por letras maiúsculas ou por dois de seus pontos. Observe que eu representei minha reta aí com letras minúsculas, com um Rzinho, certo? Poderia escolher qualquer outra letra minúscula para representar, ou posso escolher dois pontos que pertencem à reta, qualquer. Posso pegar um pontinho A que está na reta, um pontinho B que está na reta, juntar os dois e colocar essa setinha de duas pontas que vai representar reta como notação, ok? E por fim, a gente tem a noção de plano. Plano também é algo que a gente não define, é algo intuitivo, certo? Que é esse desenho. Plano é esse negócio aí que contém vários pontos, várias retas dentro dele. É a noção intuitiva que a gente vai trazer aqui para a geometria. E como a gente representa um plano, né? Bom, planos são indicados por letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, teta, pi e qualquer outras letras minúsculas gregas que você escolher, ok? Então, essas são as definições iniciais da geometria plana, né? Mas vamos dando andamento que tem muito mais coisa para a gente ver hoje. Bom, a gente tem alguns postulados que são fundamentais para a gente entender o início da geometria. Por exemplo, os postulados da existência, que quer dizer coisas óbvias demais, mas que são importantes que a gente defina. Por exemplo, numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Isso você já sabe, mas é só para a gente organizar nossas ideias. Dentro de uma reta eu consigo colocar quantos pontos eu desejar e fora dela também, tá? E também a mesma noção, né? Num plano há infinitos pontos. Eu consigo colocar quantos pontos eu quiser num plano, mas isso não é novidade para você também, né? Isso é algo corriqueiro, a gente está acostumado com isso. E algumas coisinhas relacionadas à notação, para a gente denotar as coisas com maior precisão, né? Dizemos que algo pertence a alguma coisa através da notação desse ezinho, tá? Esse ezinho aí significa pertence, ok? Então, em vez de eu escrever A pertence à reta, eu posso simplificar toda essa escrita colocando esse símbolo. Vai facilitar demais a nossa vida quando a gente tiver que denotar pontos, indicar elementos. Então, isso vai ser muito útil para a gente. Da mesma forma que eu posso escrever que A pertence ao plano alfa, mas se eu não quiser fazer isso, eu posso usar essa notaçãozinha simples, né? Então W pertence a alfa através desse símbolo que fica muito curtinho e já representa toda a ideia que a gente representaria numa frase. Isso é muito importante, né? Para nosso texto ficar mais limpo, as ideias ficarem mais claras. Ok? Então esses são os postulados da existência. Ok? E agora nós podemos pensar nesses entes geométricos que a gente representou, né, e como eles interagem entre si, né? O primeiro que eu coloquei aqui são dois pontos. Então, dados dois pontos A e B, então somente duas coisas, né, podem ocorrer, ou uma ou outra, na verdade, né? Ou os pontos são coincidentes, ou eles coincidem, né? Ou seja, ou eles são o mesmo ponto com nomes diferentes, certo? Então A igual a B, ou eles são pontos distintos, ou seja, não são iguais, são diferentes, né? E aí eu represento A diferente de B, ok? Então essa é a posição relativa entre dois pontos, ok? Bom, agora posição relativa entre ponto e reta. Se eu tenho um pontinho e uma reta, como eles estão posicionados um em relação ao outro, né? Dado um ponto e uma reta, então uma e somente uma dessas situações podem ocorrer também, que é a coisa mais simples do mundo. Ou o ponto está na reta, a reta passa por esse ponto, ou seja, o P pertence à reta, aquela notaçãozinha que a gente definiu, ou o ponto não está na reta, né? O ponto não está na reta, a reta não passa por pontos, quer dizer a mesma coisa, ou seja, o ponto não pertence. A negação do pertence é esse risquinho que a gente coloca
no símbolo. Se eu colocar um risquinho, eu estou negando o que o símbolo quer dizer. Então, se o ezinho é pertence, o ezinho com risquinho é não pertence. Tá? E aí a gente pode definir pontos colineares, que são pontos que pertencem a uma mesma reta. Tá? Isso quer dizer que os pontos são colineares, ok? E aí eu coloquei um exemplozinho para a gente analisar quais são e quais não são colineares. Bom, repare aí, ponto A, C e B, eles pertencem à reta R. Então esses três pontos são colineares. Agora, se eu analisar o trio de pontos A, D e B, o D não está em R, então esses três pontos não vão ser colineares. Da mesma forma que eu escolher D, C e B, né, eles também não vão ser colineares porque D não está em R. Então, e essa definição de pontos colineares, né, servem para a gente identificar a posição relativa de três pontos ou mais, tá bom? Então vamos continuar. Bom, por fim, nós temos posição relativa entre duas retas. Como isso se dá, né? Se eu tenho duas retas, como que uma se posiciona em relação à outra? Bom, dado duas retas, R e S, eu esqueci de colocar no slide, perdão. Então, uma e somente uma dessas situações podem ocorrer, né? Ou as retas são paralelas. O que quer dizer que elas são paralelas? Quer dizer que elas não se encontram, que elas não se cruzam. Ou seja, são retas que não possuem pontos em comum. Ou seja, sua interseção é vazia. O que é uma interseção? Quer dizer o seguinte, se eu pegar todos os elementos de S e todos os elementos de R, eu não vou ter nenhum elemento em comum. Então é vazio, ou seja, as retas nunca vão se cruzar. Elas podem ser concorrentes, concorrem por um ponto, ou seja, se eu pegar duas retas e elas são concorrentes, então elas vão ter um ponto em comum. Tá? Então elas possuem um ponto em comum, ou seja, sua interseção vai ser igual a um ponto. Esse símbolozinho do ao contrário significa interseção, ou seja, se eu pegar todos os pontos da S e ver todos os pontos da R, eles vão ter um ponto em comum. Tá? É isso que está escrito de notação mais abreviada. Tá? Ou as retas podem ser coincidentes, tá? Que é a mesma ideia dos pontinhos que a gente viu lá. São duas retas, uma em cima da outra, né? São retas que têm todos os seus pontos em comuns, ou seja, se uma reta tem todos os pontos da outra, então elas são iguais, né? São iguais. Tem errinho aí no slide, eu peço desculpa, tá? Então elas são iguais, com nomes distintos somente, né? Então R igual a S. Então vamos lá. E aí a gente tem alguns postulados importantíssimos, né, que é o postulado da determinação. Mas primeiro eu queria falar com vocês sobre pontos, retas, pontos e retas coplanares. O que quer dizer isso? Né? Quando eu digo que algo é coplanar, seja dois pontos, duas retas ou um ponto e uma reta, eu estou dizendo que eles pertencem ao mesmo plano, tá? Então, ok. Então, essa é só mais uma definiçãozinha para a gente, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho o postulado de determinação da reta, que diz o seguinte: dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Isso é muito simples, é muito intuitivo. Pega quaisquer dois pontos distintos e vê quantas retas você consegue traçar através deles. A resposta vai ser simples, você só vai conseguir traçar uma reta. E aí se eu tiver um ponto A e um ponto B, e eu pegar um ponto distinto deles, que não fica colinear, né? Observe aí nesse desenho. Se eu pegar o ponto A, B e C, não são colineares, ou seja, vão determinar retas diferentes, ok? Então, e agora se eu pegar três pontos colineares, eu vou formar uma reta que passa por os três. E qualquer dois pontos que eu pego, eu formo uma única reta. Então é isso que o postulado de determinação está falando para a gente. Tá? E aí a gente tem o postulado da determinação do plano, né? Que diz o seguinte: se eu pegar três pontinhos não colineares, eles vão determinar um único plano que passa por eles, ok? Então, é basicamente isso, né?
a aula de hoje, tá? Então eu deixei uma frase do Galileu que eu acho muito bonitinha, que é: a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo, tá? E com essa frase eu me despeço de vocês, agradeço por terem assistido a aula. Peço que vocês deixem um feedback aqui nos comentários, se eu estou rápido demais, se o conteúdo que eu trouxe para vocês é satisfatório. Deixem um curtir aqui, porque ajuda muito o cursinho a chegar às demais pessoas que também precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então é isso, pessoal. Falou, tamo junto, é nóis, até a próxima aula.